Nós vamos orar, depois vamos nos apresentar. Eu sei que essa galera que está aqui já é toda famosinha, vocês já conhecem eles, mas mesmo assim eles vão se apresentar e depois a gente vai conversar da seguinte forma. Num primeiro momento a gente vai falar sobre vida sentimental. Namoro, sentimento, solidão, carência, quem é a pessoa certa, qual é a idade certa. E no segundo momento vamos conversar sobre sexualidade. Todas as perguntas, os tabus, as dúvidas que vocês jogaram aí para nós, sexo oral, sexo anal, homossexualidade, beijo, acende em cima, esquenta embaixo. A gente vai ver como é que é todo esse negócio aí, ok? Então tá aí a nossa programação. Oração, apresentação, primeira parte, vida sentimental, segunda parte, sexualidade. Aí como você tá mesmo, concentra em Deus, reúne a sua fé junto com a nossa aqui. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento? Pai, muito obrigado, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que online, meu Deus. Eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo toda essa conversa aqui, que a direção do Espírito Santo prevaleça sobre todo pensamento, sobre toda opinião, sobre toda crítica, sobre todo julgamento, que as fortalezas da nossa mente sejam quebradas e que aquilo que está até mesmo oculto seja trazido para a luz, que seja um momento de clareza, de esclarecimento, de aprendizado e até mesmo de livramento, para que pessoas que estão conectadas conosco não caiam em laços, não caiam em armadilhas. Eu te peço, Senhor, nesse momento, abençoa cada casa onde está chegando a nossa imagem agora, onde está chegando a nossa voz. Eu aproveito para orar por essa família, por essa casa, por esse jovem, por essa moça, por esse rapaz, por esse casal, que o Senhor abençoe esse lugar, essa casa, em nome de Jesus, que toda essa família seja abençoada em nome de Jesus. Você que crê e concorda, digita amém aí nos comentários. A gente está acompanhando vocês. A gente tem aqui uma equipe que está aí por trás das câmeras, né? Estamos aqui nos estúdios da Apolline Filmes, com o apoio do nosso amigo Lucas Todes, toda a sua equipe. Também a Gabi está ali de olho nos comentários. Se você não colocou uma pergunta na caixinha de perguntas, joga nos comentários agora que a gente vai tentar responder, se conectar com todos. Amém? Junto comigo tem um time forte aqui, então eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem. Depois eu me apresento e a gente começa o nosso bate-papo sobre vida sentimental. Vai lá. Muito prazer, boa noite a todos, paz seja convosco. Eu sou o Matheus, sou lá da igreja e aqui do Universitário, sou casado com a Gabriela, que está ali por trás dos teclados. Sou pastor auxiliar lá na minha igreja, líder de jovens, amo a Jesus e é isso aí. Estamos aí para falar de vida sentimental e sexualidade. Amém. Paz seja convosco, pessoal. Meu nome é Jonathan, essa aqui é minha esposa Eluana. Nós somos líderes do GF Paraty, pastor Cassiano Mioto, e que Paraty, sua nova história começa aqui. Então, pessoal do Paraty já digita. Olha o marketing, olha o marketing. Pessoal do Paraty já digita amém aí, já manda foguinho aí, que é a melhor galera do Sul. E nós somos líderes do grupo de jovens, nós participamos do louvor também, de alguns outros ministérios, e estamos aí para tirar dúvidas sobre vida sentimental e sexualidade. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, né? Meu nome é Natan Pinheiro, sou pastor auxiliar da IEQ Nova Estação, tá? Do pastor Ivanor, pastora Jussara, sou líder de jovens lá também, aqui ao lado está minha esposa Ana Paula, e nós estamos muito felizes por estar aqui hoje. Tenho certeza que vai ser uma bênção esse momento aqui. Já quero pedir para o pessoal da IEQ Nova Estação, também a Estação Movement, a nossa rede de jovens, vão compartilhando para mais pessoas, vão comentando aí, se manifestando, porque essa live está poderosa hoje. Amém. Agora o momento mais esperado dessa live, as vozes femininas entrando no ar. Cadê a mulherada que está aí na live? Não pode ser, né, minha gente? Só os machos falando. Agora sim, uma salva de palmas para essas mulheres que vão se apresentar. Maravilha! Olha lá, Eloana e Ana, faz até uma dupla aí. Essa aqui só, pra quem não sabe, é a mais bem casada do bairro Paraty. Amém. Paz seja convosco, galera. Então eu me chamo, como meu amado esposo falou, né? A mais bem casada. Sou a Eloana, então sou líder do GF Paraty. E estamos aí então com um assunto bem polêmico, né? A galera nossa lá tá
deu uma movimentada aí, tá todo mundo animado e bora lá então conversar um pouco sobre esse assunto. Olá galera, meu nome é Ana Paula, como meu esposo já falou, a gente é líder da Estação Movement e a gente está aqui para trocar algumas ideias, né? Maravilha. Isso aí. Isso aí, que bênção, galera. Então, olha só, temos 61 pessoas conectadas nesse momento com a gente, que bênção. Quero agradecer a presença de vocês aqui conosco e vamos agora, sem delongas, começar esse bate-papo, que eu sei que vocês estão agoniados para saber o que pode, o que não pode, como é que é. Vamos começar com vida sentimental? E eu já quero lançar um primeiro tópico que surgiu numa pergunta aí. Pensando em vida sentimental, a gente pensa num caminho, né? O solteiro, depois quando a pessoa encontra alguém para namorar, depois o noivado, depois o casamento e no meio disso tudo um turbilhão de emoções. Então, para a gente começar, tem uma pergunta que rolou aí na caixinha de pergunta, que é o seguinte: como saber quando eu estou realmente apaixonado por uma pessoa ou quando é apenas atração física? E aí eu vou pedir para os meus colegas aqui que já namoraram e já casaram, para eles revelarem para nós como eles descobriram. Se era só uma atração física ou se era realmente um sentimento verdadeiro ao ponto de casar. Quem vai começar? Então, eu acho assim que a questão da paixão, tanto a paixão quanto a atração, elas caminham praticamente juntas, né? Não tem como você ter um casamento saudável se você não se sentir atraído pela tua esposa. Ela tem que ser uma atração constante, você tem que ter aquela química, né? Tem que sentir isso. O problema é que a paixão, muitas vezes, ela acaba trazendo uma fantasia para isso, entendeu? E acaba se tornando aquela atração de uma forma passageira. Eu acho que a atração, ela é saudável, mas não pode ser uma paixão para sempre. Ela tem que se tornar uma atitude de amor diariamente. Então, para você identificar isso, é só você identificar, por exemplo, assim, se aquela atração que você tem, você entende que aquilo vai ser duradouro, que aquilo vai ser permanente, ou se é uma coisa que é passageira, que hoje está muito na moda, né? A galera da juventude é o seguinte, você ter uma noite, né, de amor e de prazer e tal o suficiente. Então, nós que somos cristãos, eu acho que na visão bíblica e de um cristão, a gente precisa entender que o nosso prazer, a nossa atração, ela precisa ser algo duradouro pela pessoa que vai estar ao nosso lado, porque em algum momento, né, a beleza acaba, em algum momento aquela paixão ela vai terminar e o que vai fazer permanecer é o amor. E nada melhor do que você sentir amor pela pessoa, tomar uma decisão de amor pela pessoa, sendo que você também sente uma atração, tem que rolar aquela química diariamente. Quem é casado há mais tempo sabe disso. Falando em beleza acabar, é importante você casar com uma pessoa que saiba cozinhar, minha gente. Tá? Porque a beleza acaba, mas a fome nunca. Boa. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Já vamos para o próximo tópico. Eu acho que muito mais do que atração física é você conhecer a pessoa verdadeiramente, né? Conhecer quais que são os princípios daquela pessoa, porque você pode se apaixonar por uma pessoa, ela pode ser muito linda, muito bela, mas se ela não carregar princípios e trazendo para o nosso cenário princípios cristãos, pode ser que lá na frente isso prejudique o relacionamento de vocês, porque quando uma pessoa pende para um lado cristão e outra pessoa pende para o mundo, isso não tende, o que começa errado não dá certo. Então a gente sempre orienta vocês que procurem princípios nas pessoas, muito mais do que a beleza, muito mais do que a pessoa ser linda. Ela tem que carregar princípios de Deus na sua vida, princípios de família, honrar pai e mãe, obediência a seus líderes. E é isso no final que vai contar. A gente vai apresentar para Deus, quando tiver o juízo final, as nossas obras. Então a gente precisa carregar princípios cristãos na nossa vida. Maravilha, Matheus. Então, eu acho que são coisas muito parecidas, né? Porque nos dois, aliás nos três, eu lembro que tinha uma pergunta que falava sobre carência também, né? Uhum. E acho que os três sentimentos, digamos assim, são muito parecidos, porque nos três você quer estar perto da pessoa, você quer tocar na pessoa, você quer ficar com a pessoa, né? Só que a base desse sentimento, ou aquilo que brota do coração para surgir isso, é diferente. Porque na paixão, muitas vezes, é meramente um desejo de atração que você tem pela outra pessoa. Você olha para o corpo da pessoa, olha para a boca da pessoa, né? E você quer ter um relacionamento com a pessoa por conta desse desejo. Mas no amor, você não apenas olha
para a aparência física, mas você começa a amar a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa. Você ama estar com a pessoa em todos os momentos. E você não pensa só naquele momento, aquele foco, né, de vou passar uma noite com a pessoa, ou vou ficar com a pessoa, né? Você pensa numa vida. O amor para casar, o amor pro relacionamento, é quando você olha para a pessoa e tem uma admiração e você tem aquele sentimento, aquele desejo sacrificial, né, como Jesus diz, né? Um se entrega pelo outro. Então, eu vou partir para uma aliança com essa pessoa. E nessa aliança vai ser diante de Deus. Então, esse é o amor. Porque eu vou apresentar esse relacionamento diante de Deus. Não só para minha cama, não só para aquela noite, né? Tesão, vamos falar, né? Não é só tesão. Não é só isso. Faz parte, né? Como faz parte. Claro, tem que ter, né? Mas tem gente que começa um relacionamento apenas pelo prazer, pelo desejo sexual e depois se dá mal, porque a personalidade e o caráter da pessoa é muito diferente, né? E pior de tudo é que depois coloca a culpa em Deus, né? Foi Deus que me deu essa mulher, né? Foi ele que escolheu errado. Tudo começou simplesmente de Deus. Outra coisa também sobre a carência que eu gostaria de falar, que eu vejo que isso é muito real nos dias de hoje. A juventude é muito carente e a carência também é parecido, porque você quer a pessoa perto. E aí você gosta de como a pessoa te trata, você gosta do toque da pessoa, você gosta de estar perto da pessoa, mas você não é feliz sem ter essa pessoa ou sem ter alguém. Cara, no amor você é feliz sozinho. Porque se você tem o amor de Jesus em você, você sabe que é o amor verdadeiro, você é feliz sozinho. Glória a Deus. Você não precisa de alguém para ser feliz. Eu lembro que antes de eu ser cristão, eu orava para Deus porque eu queria alguém, porque se eu tivesse alguém eu ia ser feliz. Eu me sentia sozinho, é carência pura. E eu vejo que isso acontece muito hoje. Os jovens são carentes, querem afeto, querem amor e não encontram isso em Jesus, que não buscam, e aí querem, né, namorar. Exatamente. Jovem, moça, moço cristão, não leve pra cama quem não tem capacidade de te levar pro altar. Maravilha, maravilha, maravilha. Falando ainda aí sobre o tema do namoro, já perguntaram aqui nos comentários da live e foi perguntado na caixinha de pergunta também, qual a idade ideal? Qual a idade ideal? Quando uma pessoa pode namorar ou deve começar a namorar? Quero ouvir primeiro 26. agora as nossas irmãs aqui, Ana Paula e Luana. Qual é a idade ideal? Se existe uma idade ou a idade não é critério, são outros critérios? Como é que é o negócio? Nós estamos tímidos. Então, eu acredito que, claro, né, não vai ser talvez um adolescente ali que vai, né, já tem que começar com o namoro, enfim. Mas eu acredito que vai muito, talvez, da maturidade da pessoa, da cabeça, se ela já tá num nível, assim, né, que entende alguns princípios, que ela entende que o namoro, né, não é só pra namorar, mas que é um namoro pra casar, porque... Eu acho que não é tanto a idade, mas é sim aquilo que a pessoa traz com ela. Maravilha, faz sentido. Luana. Eu também, não pela idade, mas sim pela maturidade, né? O que você tem que buscar primeiramente é você amar a Deus antes, né? Você se amar, esperar em Deus, colocar, né, em oração, pedindo a pessoa. Eu, por exemplo, me casei o ano passado, em 2024, eu tinha 26 anos. Então, e pra mim foi algo que demorou, eu coloquei no meu projeto de vida desde 2016. Então eu era lá no ensino médio, lá uma menina que tinha sonhos e eu sempre coloquei pra Deus, né, nas minhas orações que eu queria um esposo, não queria um namorado, mas eu queria um esposo. Então eu creio que não tem uma idade certa para se começar a namorar, né? Mas já tendo o intuito também, nós como cristãos voltados, né, para nossa realidade, namorar para casar. Esse é o nosso intuito. Glória a Deus. Perfeito. Faz 7 anos que eu sou casada já. Uou. Mas eu casei com 17 anos. E eu vejo que, claro, né, teria muita coisa que poderia ser diferente, né, enfim. Mas eu acredito que o tempo que eu vivi e tudo que eu vivi até agora, eu tô com 23 anos, já sou mãe de 2 filhinhos,
e casada há 7 anos, eu entendo que tudo também é a maturidade que você vai tendo com o tempo. E por isso que eu digo que eu acho que não é a idade, mas sim a maturidade quando você tem a certeza daquilo que é, talvez, de Deus, né? Aquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu acho que tem que ter uma concordância, né? Por exemplo, assim, quais são os princípios da família da pessoa? Tem que entender isso, porque tem pai e tem mãe que autorizam, tem pai e tem mãe que não autorizam. Né? Tem que ter aprovação, tem que ter aprovação dos pais, tem que ter aprovação dos líderes e tem que ter aprovação dos pastores. Sabe, quando eu comecei a namorar com a Ana, eu fui falar com os pais dela, fui falar com os líderes da célula dela, eu fui falar com o líder de jovem dela e eu fui falar com a pastora dela. Então, assim, eu fiz todo esse caminho. Meu Deus, foi um processo seletivo. Foi um processo seletivo. Mas é porque tem muito assim, você consegue respeitar quem está do teu lado da forma que você demonstra que respeita a tua autoridade espiritual. Eu acho que tanto quanto você respeita e ama a Deus, tanto quanto você consegue também respeitar e amar a pessoa que vai estar do teu lado pro resto da vida, né? E a gente, muitas vezes, falha principalmente nisso, né? A gente escolhe por beleza, por sentimento, por paixão, e a gente acaba não escolhendo por princípios, né? Como o Jonathan falou antes. Eu acho que tem que ter isso, tem que entender, quais são os princípios que eu carrego, o que a minha família entende por isso, entendeu? Como que a minha família vai reagir por isso, porque não é somente você dizer assim, não, eu sou maduro o suficiente também, então eu vou namorar, seja lá o que meu pai quer, seja lá o que meu pastor quer. Eu acho que tem que ter esse caminho. E a maturidade, ela caminha junto com isso. É você ser maduro o suficiente, né? Para você entender quem você precisa respeitar para então chegar no namoro. Eu gosto daquele texto de Eclesiastes 3, né? Que vai falar que, tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo determinado. Tempo de plantar, de colher, de construir, de derrubar, de abraçar, de se afastar. E eu vejo que a gente interpreta muito esse texto como sendo, daqui a pouco vai chegar o dia, a hora de tal coisa acontecer, porque Deus já determinou. E não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que existem fases determinadas. Cara, se é o tempo de plantar, não tem como eu colher, né? Jesus mesmo diz, vocês dizem que falta 4 meses para vocês colher. Mas se vocês levantar os olhos, vocês vão ver que algumas plantas já estão brancas para a ceifa, né? Já estão no tempo da colheita. Então, eu vejo a minha vida muito por fases. Que fase que eu estou agora? Porque o jovem muitas vezes está na fase de se concentrar nos estudos, está na fase de amadurecer, está na fase de aprender os princípios de Deus, está na fase de aprender a orar, de aprender a ler a Bíblia, de arrumar um trabalho, de construir uma vida que vem antes do relacionamento. Só que a gente vai na contramão, a gente quer primeiro o relacionamento para depois construir tudo o restante que ainda falta. E aí, se tratando da pessoa certa, né, que teve umas perguntas sobre a pessoa certa, cara, Deus não vai enviar a pessoa certa se você está na fase errada. Deus não vai dar um filho dele, uma filha dele para você se relacionar, sendo que você não sabe se relacionar nem com você mesmo. Sendo que você não consegue nem organizar a sua própria vida, quem dirá se intrometer na vida de uma outra pessoa, que literalmente você entra com tudo na vida de uma outra pessoa quando há um relacionamento, né? Então, eu vejo a minha vida, tentei viver a minha vida muito dessa forma. Eu buscava muito relacionamento e não dava certo, se frustrava. E quando Deus me mostrou isso, eu descansei em Deus, foquei em outras áreas da minha vida e conheci a Gabriela de repente, tipo, quando eu estava pronto, entende? Glória a Deus, ela fez assim. Ela está comemorando aqui, gente. Glória a Deus. Tem uma coisa que é importante falar, eu acho aí, que essa questão da idade, dos critérios, do momento, das fases, é muito diferente para o homem e para a mulher. Eu acho que essa questão do gênero é uma coisa bem determinante, de quando um homem está preparado para namorar e com o propósito de casar, e quando uma mulher está preparada ou tem ali os critérios, as fases, para namorar e casar. Então é importante você observar o gênero também. E falando dos homens, né, a gente pensa logo no primeiro homem do mundo, que foi Adão. Antes de dar uma mulher para Adão, primeiro, Deus tinha um relacionamento com ele. Toda tarde, Deus vinha ali no jardim, conversava com Adão, ele tinha uma comunhão com Deus. Então, primeiro, o homem ele tem que ter um relacionamento íntimo com Deus.
vida de oração, jejum, consagração, estar convicto do seu chamado, estar convicto da sua unção, saber qual é o seu ministério, para ele saber com que mulher ele vai casar, que estilo de mulher ele vai trazer para o lado dele, para não acabar até mesmo destruindo um ministério, como a gente já viu esse filme, sem citar nomes, de pessoas que casaram com pessoas erradas e destruíram seus próprios ministérios. Outra coisa, antes de dar uma mulher para Adão, Deus deu um trabalho para ele, meu irmão. Vai trabalhar se você quer namorar. Adão não estava lá no Jardim do Éden deitado na juba dos leões, igual a gente vê nos panfletos. Ele estava lavrando a terra, isso está escrito em Gênesis. Ele tinha que lavrar a terra, ele tinha que guardar o jardim, ele era guardião do jardim. E ele tinha que dar nomes aos animais. Ele trabalhava das 8 às 6 e final da tarde ainda ia se encontrar com Deus. Então você tem que ter um trabalho para namorar, porque namorar inclusive custa caro, principalmente para o homem. Então você tem que trabalhar, essa gurizada aí que quer namorar, e até para pagar um X para a namorada tem que pedir para o pai, para a avó, para a mãe, meu irmão. Um cara do teu tamanho com barba na cara, você tem que criar vergonha, meu irmão. Vai trabalhar, vai ganhar o teu próprio dinheiro, depois você trate de namorar. E aí sim, depois Deus deu uma mulher para Adão, depois que ele tinha relacionamento com Deus e depois que ele tinha um trabalho. Assina a tua carteira, abre um MEI, vira um TikToker, ganha os teus dinheiro, aí depois você vai namorar, meu. Beleza? A mesma coisa que eu acho que está relacionada à idade de casar, né? A gente já viu aqui que tem situações diferentes, idades diferentes. Eu acredito que tudo é caso por caso. E principalmente, eu acredito que tem a questão que o pastor Nathan ressaltou e quero ressaltar de novo. O seu pastor vai te dar o direcionamento, a sua pastora. Você vai casar na legalidade das suas autoridades espirituais. Senão você vai sair dessa live que o pastor Miguel disse lá que eu posso namorar com 17 anos. Eu não estou falando nada, inclusive por mim vocês ficavam tudo solteiros. Mas você tem que falar com o teu pastor, com a tua pastora. Porque é ele que te conhece, ele que ora por você, ele que jejua por você. Então ele que também está acompanhando a tua história, que vai saber a hora certa de você namorar, casar e fazer tudo o que você tem que fazer. Quem concorda, digita amém aí nos comentários, em nome de Jesus. Manda okay? Boa noite com Deus, boa noite com Jesus aí. Maravilha. E fica de olho na galera da live, porque eu sei que tem um monte de gente solteira aí. Quem sabe já não começa um pequeno... como é que é? Um classificado do amor, alguma coisa. Classificado do amor. Afinal, tá todo mundo aqui com o mesmo propósito, né? Vida sentimental, maravilha. Apoline Filmes, queremos ressaltar. Apoline Filmes, essa live tem o apoio direto. Queremos ressaltar. Segue aí no Instagram, @Apoline Filmes. É isso aí, galera. Aproveitando também para mandar um abraço aí para o José Lucas, que foi nosso coordenador regional durante 5 anos, né? Passou a coordenadoria aí para nós. Hoje mesmo eu estava com ele, agora há pouco, antes de vir aqui para a live, conversando, projetando algumas coisas. E também um abraço para os nossos pastores, pastor Getúlio e pastora Thaís. Pastora Thaís está de aniversário hoje, né? Feliz aniversário, que Deus abençoe. Vida sentimental, namoro, solteiro, carência, casamento. Será que tem mais algum tópico relevante ou a gente já passa logo para a parte da sexualidade? Carência, é bacana falar sobre carência, Miguel. Carência é importante. Foca aqui em mim, fecha o plano. Você que está por aí, lambendo azulejo, quero te falar. Completo, o Matheus falou muito bem aqui. Se você não está completo, se você é uma pessoa incompleta, você é meia pessoa, que tem esse ditado popular, né, que você tem que encontrar a tua metade da laranja, a tampa da tua panela. Meu irmão, quem faz panela sem tampa é o diabo. Deus faz panela completa. Se você não tem a tampa, não é outra pessoa que vai ser tua tampa, outra pessoa que vai ser tua metade. Ninguém vai te amar do tamanho que você precisa ser amada. Ninguém vai te amar na proporção que você precisa ser amada. Esse amor você vai encontrar em Deus. Você se resolve com Deus. Você reconstrói tua identidade destruída pelo pecado. Você se sente feliz, seguro. Você tem amor próprio. Você é uma laranja inteira primeiro, para depois se unir com outra laranja, fazer um grande suco,
bem gelado, bem gostoso, para aí sim ser prazeroso para os dois. Mas se você ficar nessa de, eu sou metade da laranja, tem que encontrar outra metade, você ainda está procurando outra metade, meu irmão, você não está nem procurando uma pessoa inteira. O que vai ser desse casamento? Duas metades se juntando, não vai dar em nada, vocês vão se divorciar em 2 anos, o divórcio vem aí. Então, você precisa primeiro resolver a tua identidade. A carência acaba quando você descobre quem você é, de onde você está vindo, para onde você está indo, quando você entende o teu propósito, da tua existência aqui na Terra. Aí sim, a outra pessoa ela não vem para completar, ela vem para somar, ela vem para multiplicar, porque de fato ninguém completa ninguém, nenhum ser humano tem nem de longe essa capacidade. A gente soma forças. 1 mais 1. Você tem que estar inteiro e encontrar também uma pessoa inteira. Porque se um inteiro que está lá cheio do poder de Deus encontra uma metade, também vai ser um casamento, um namoro de 1,5 e não de 2. E aí, na maioria das vezes, aquele que é o meio acaba puxando aquele que está inteiro para baixo e não o inverso. Beleza? Uma coisa bem bacana, pastor Miguel, pegando aqui o gancho, que eu lembro que quando eu estava namorando com a Ana, eu estava no momento sendo discipulado por você, inclusive. E eu lembro de uma vez que eu cheguei pra você e eu pedi, eu tava com bastante dúvidas, eu era muito novo, e aí eu falei assim, como é que a gente faz? Porque foi uma pergunta que fizeram aqui, ó, como saber se essa pessoa é a pessoa certa? Né? É uma pergunta interessante, né? E eu fiz essa pergunta pra ti e eu não me esqueço que você falou pra mim assim, se essa pessoa, ela for uma pessoa que você acha que ela é capaz, né, de valorizar todo o amor que você está disposto a entregar para ela, então essa é a pessoa certa, né? Então, tipo assim, ponto 1, vamos lá. Nossa, eu falei isso. Falou isso, cara, pra mim, assim, então isso foi uma coisa decisiva pra mim. E, então, ponto 1, né, o que a gente falou antes ali sobre a parte de princípios, né? A gente precisa entender os princípios que a pessoa carrega, se bate com os princípios que nós carregamos, né? E além do mais, entender isso, porque não é somente os princípios bater, mas acho que entender o ponto 2 aqui, que é se a pessoa ela é capaz de valorizar e ela também merece receber todo o amor que você está disposta a entregar para ela, né? Exatamente. E muitas vezes, principalmente na fase da juventude, teve até uma pergunta que surgiu aqui, deixa eu só encontrar, como lidar com a frustração de não ter um relacionamento agora? Isso aqui é um ponto muito importante, porque a palavra de Deus ela vai dizer que tem um tempo determinado para todas as coisas. Talvez Deus não te entregou a bênção ainda porque você não está preparado para recebê-la. Às vezes você auto se engana, se auto-sabota achando que você tem maturidade para namorar, noivar e casar, mas ainda não é o momento. E é aí que às vezes você vai conversar com o teu líder, com o teu pastor, ele te orienta, tenha cuidado, não faça isso, não faça aquilo sem a direção de Deus antes. E nós como jovens às vezes somos teimosos e vamos lá e vamos pela nossa cabeça e acaba gerando essa frustração, porque a gente quer viver uma promessa antes do tempo, e promessa antes do tempo não é promessa, vai ser algo ruim na sua vida, vai te prejudicar. E também tem a parte do alinhamento de propósito, né? Exatamente. Eu acho que entender assim, se o teu propósito, uma coisa que o Miguel falava muito pra mim também, não faz sentido você tá, por exemplo, assim, você é um líder dentro da igreja, você é um cara que está engajado dentro da igreja, está envolvido com algum projeto, alguma coisa, você ir lá se envolver com uma pessoa que está lá no mundo lá fora, muitas vezes não carrega a mesma visão que você carrega, não pensa no mesmo futuro que você pensa, não tem os mesmos planos que você tem, então isso mais vai te atrapalhar, vai mais te prejudicar do que te impulsionar e chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Eu acho que esse alinhamento, né, você ter certeza, peraí, essa pessoa, além dela carregar os princípios que eu carrego, além dela merecer o amor que eu quero entregar, mas será que ela tem os mesmos sonhos que eu tenho? Daqui a pouco a pessoa, sei lá, tem o sonho de morar nos Estados Unidos e você tem o sonho de, sei lá, morar em Chapecó e construir família aqui. Então daqui a pouco, em algum momento isso vai conflitar, porque essa pessoa ela vai dizer assim, poxa, eu deixei um sonho de fazer, né, de realizar um sonho na minha vida para namorar com esse cara, para casar com esse cara, e daí por fim eu mais me frustrei, né, do que me realizei. Eu acho que esse alinhamento de propósito ele é muito importante, e muitas vezes é o que os pastores hoje, né, falam quando vão direcionar alguém. Um menino, por exemplo, esses dias atrás chegou pra mim e pediu sobre a questão do namoro, será que é o momento, será que é a pessoa certa? Eu falei, cara, tem que ter clareza de que você vai casar com alguém que vai te somar pro propósito que você quer chegar. Então, se você tem certeza disso. Tu sabia que isso aí pode ser pauta da nossa próxima live, né? Ministério, para pessoas que têm ministério, que têm chamado, que têm unção.
você tem que ter zelo com o teu chamado, zelo com o teu ministério, porque você inclusive responderá por isso. Se você casar com uma pessoa que vai destruir o teu ministério, que vai empacar o teu ministério, você vai responder por isso. E infelizmente também vai sofrer severas consequências. Eu sei que tem muita coisa para falar, essencial. Pessoal, então última dica aí, a vida sentimental. Algo muito importante para você que está na igreja, para você que está começando o ministério, para você que já serve na igreja. Uma dica muito importante, não somente sobre relacionamento, mas sobre trabalho, sobre estudo, sobre aquilo que for fazer. Deus nunca vai te entregar algo que afaste da presença dele. Então, se você está querendo começar com uma pessoa e está vendo que essa pessoa vai pender para o outro lado, que você vai se afastar da igreja, foge que é cilada. Ele é o homem das frases de efeito. Ele é o grande cara que fala frases. Eu vou falar antes com o Miguel, né? O próximo tópico aí. Então, sobre as perguntas, né? Como encontrar a pessoa certa, como saber se é a hora, ou o que fazer porque eu tô me sentindo sozinho ali, né? Não aguento mais ficar solteiro, meu Deus, que seca, né? Já tenho 13 anos e nunca não perdi um bebê, eu não conheço ninguém, né? É 12 mais 1. 12 mais 1. Então, 13 anos é muito pouco. Você é muito novo, muito nova, espera mais uns 5 anos aí, beleza? Mas eu queria falar para as pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada, já têm uma maturidade, já têm consciência do seu propósito, já têm consciência do seu chamado, da sua vida, já é feliz consigo mesmo, mas você está encalhado, né? Você é um Mateus da vida que demorou Me senti atacado. São Miguel da vida. Cara, sai da tua bolha. Sai do celular, sai do teu quarto, vai para a igreja, vai para o grupo de jovens, vai para o outro grupo de jovens, visita, vai para o parque, vai para o almoço em família. Cara, conhece gente, vai para o evento, vem para o trio, vai para o evento, se inscreve. Você vai ter lá 100 pessoas, 200 pessoas, quem sabe metade é solteira, é cristão, tem princípios, tem valores. E você não vai conhecer, cara. Porque você não vai, porque você é preguiçoso. Ou então, cara, se arruma, veste uma roupa melhor, usa um Rexona, escova o dente. Cara, tem jovens que você vai orar na igreja que quase que você cai. O cara tem mau hálito. Cara, escova o dente. Sai da tua bolha, trabalha, né? Estude. Pastor Miguel aqui massacrou quem não trabalha, né? Você está desempregado aí, né? Amanhã você vai entregar currículo, certeza. Então, cara, se transforme, busque conhecer pessoas diferentes, lugares novos e principalmente tenha um bom testemunho, porque o que conta muito é o QI, né? Quem indicou. A gente teve o privilégio, eu e a Gabi, de sermos indicados pelos nossos companheiros de igreja lá, nossos irmãos, que nos apresentaram. Cara, a gente estava há eu estava há um ano na igreja e eu nunca tinha falado com a Gabi, nunca. E nem passava, como eu disse, estava num momento que eu estava focado em Deus, então não passava pela minha mente começar um relacionamento. E aí eles nos abordaram, eles insistiram, né, porque eles viram que a gente era parecido, que ambos já estávamos focados em Deus, e nos apresentaram, né, e a gente saiu, foi tomar um açaí. Cara, será que tem alguém na sua igreja que poderia te indicar para um relacionamento? Ou você tem um péssimo testemunho que você não pode nem ser indicado para um relacionamento? Para conhecer alguém? Que bacana, cara. Top. Gabi, quer falar? Já vou pegar o gancho, posso? Antes de vocês saírem desse assunto, tem uma pergunta que eu achei bem interessante que vocês não falaram ainda. Que pergunta assim, como saber a hora de casar-se? Digamos, tem um tempo certo para namorar e depois casar. Digamos, namoro um ano. Entendi. Viu, vai entrar bem aqui, eu acho que vai entrar bem nesse gancho, porque assim, você falou uma coisa fundamental. Você estava num tempo, você falou, né, na tua vida ali, que você estava buscando a Deus, né? Então você não tinha olhos para outras coisas, né? Eu acho que é muito isso. Quando você busca a Deus pelo teu coração, eu acho que nesse caminho em que você está caminhando para Deus, então outra pessoa que também está caminhando para Deus, ela vai te encontrar. Tu tá entendendo? Porque daí os interesses são diferentes. Você não vai para a igreja para buscar um namorado, você vai para a igreja para buscar Deus. Faz sentido?
Então você vai para um culto de jovens, sei lá, para o evento tribo, você vai para buscar Deus. E nesse caminho de busca a Deus, claro, você também não pode ser meio tapado, né? Ficar ali parado, né? sem olhar ali, o cara tem que entrar com o pé, né? E você com a bunda, não dá pra fazer assim. Mas tu tem que ser intencional também, mas ao mesmo tempo tu tem que ser mais focado em Deus, porque acho que é nesse caminho que você busca Deus que você vai encontrar uma pessoa de Deus. E aí você encontrando uma pessoa de Deus aí que une os propósitos das coisas acontecem. É isso que eu falo sempre, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então pega isso pra tua vida. Se a pessoa vai te afastar da presença de Deus, pode, é cilada. Já copiei essa frase, pode. Ali. Um abraço pro meu pastor Cassiano e aqui é Paraty. Sua nova história começa aqui. E aqui é Paraty, sua nova história começa aqui. Segue aí, @IEQ Paraty no Instagram, @GF Paraty, tamo junto. Maravilha, gente, eu tô vendo aqui nos comentários o carinho de vocês pelos líderes, né, de GF. Tem muita gente falando, o líder tal devia estar aí, o líder tal devia estar aí. Vão estar, é porque não daria para fazer uma live com todos os líderes, né? Essa é só a primeira, provavelmente esse é um projeto que a gente vai estar emplacando aí com alguma frequência e nas próximas lives com certeza os líderes de vocês estarão aqui. E óbvio, um abraço para todos os líderes de GF, os pastores também que estão nos dando a honra de estar aí na live junto conosco. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. São 23h20, para ver se a gente termina até meia-noite, né, pelo menos. Vamos entrar na segunda parte, que é sexualidade. Agora é a hora, meu irmão. Não hesita, compartilhe o link dessa live para alguém que precisa ouvir sobre isso. Nós temos perguntas aí bem capciosas. Vamos tentar discutir, responder dentro de alguns pontos de vista, para a gente conversar sobre sexualidade, as perguntas que vocês mesmos nos mandaram lá na caixinha de perguntas. O oferecimento dia 28/2, nós vamos ter lá na IEQ Nova Estação, o Vem Pro Trio, galera. Então, aproveitando esse momento aqui, antes de começar esse tema polêmico, que nós vamos entrar agora, mais polêmico do que já está, a gente falar sobre o dia 28, vai começar às 23h30, né, pastor Miguel? Exatamente. Vai ter uma programação especial para você jovem. Convida a galera, vem participar, porque o que está rolando aqui vai ser muito pequeno ainda perto do que vai rolar lá. Vai ter muito mais coisa bacana. Sim. Então, vem pro trio dia 28/2 na IEQ Nova Estação com a geração forte da região toda de Chapecó. Todas as igrejas de Chapecó, a juventude vai estar lá. IEQ Paraty vai estar? Vai estar em peso. O universitário vai estar lá? Com certeza. Então tá, IEQ Nova Estação também, pastor Ivanor, pastor Jussara. E IEQ sede. IEQ sede. Um abraço pro Vitinho também. Vamos lá então, sexualidade é o assunto do momento, é um tabu realmente, infelizmente não existe, né, uma prática de conversar sobre isso entre os cristãos. Muitas pessoas acabam caindo em ciladas, em laços, até pela falta de conhecimento, de informação, de conversa sobre o assunto. Eu já quero começar já logo lançando a braba, porque foi a pergunta que mais aconteceu nas caixinhas de perguntas. Não se surpreendam, teve pelo menos aí umas 5 perguntas e mais umas 3 assim indiretamente falando sobre esse assunto que é a questão do sexo anal. Vamos falar logo. Pessoas perguntando, pode fazer sexo anal ou não? Na Bíblia é proibido fazer sexo anal ou não? Ou blá 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 blá. Tudo era questão do sexo anal. Vamos lá. Vou começar e depois meus amigos aqui vão colocando também. Primeiramente, eu quero te responder teologicamente, né, biblicamente. Não existe uma passagem bíblica que fale claramente sobre sexo anal entre homem e mulher, nem validando e nem invalidando. Na Bíblia nós encontramos referências sobre essa prática entre homens, né? Lá em Sodoma e Gomorra, Levítico, em Roma, quando Paulo chega lá em Roma, a gente encontra referências bíblicas a respeito dessa prática entre homens. Mas entre mulher e homem não existe um versículo, nem que coloque isso como uma coisa pecaminosa e nem que aprove essa prática. Então, o que tem hoje no mundo e dentro da história do cristianismo são interpretações baseadas em outros versículos bíblicos que estão ali abrangendo, né, essa prática e algumas outras. Algumas vertentes teológicas indicam que seria pecado, principalmente porque a prática
pode influenciar a questão dos músculos, da musculatura, do esfíncter, né? De tudo que acontece ali fisiologicamente nessa região. Então algumas pessoas pegam até aquele versículo, né, de que nós somos templos do Espírito Santo, temos que nos preservar e não devemos fazer nada que venha agredir o templo do Espírito Santo. Então as pessoas que vão nessa linha teológica defendem que não seria adequado ou que seria pecado pelo fato de que pode prejudicar o corpo, a musculatura ou a região onde é feita essa prática. No entanto, existem também outros teólogos, outros pastores, outras linhas teológicas que defendem que não é pecado, desde que seja feito entre marido e mulher, casados, dentro do casamento, obviamente, como deve ser toda relação sexual, né? Não se deve ter prática sexual antes do casamento. E essas linhas teológicas defendem de que, desde que o marido e a mulher estejam casados e que para os dois seja uma relação consensual, onde não haja agressão ao corpo, à musculatura, onde ambos se sintam à vontade para fazer e que haja ali uma lubrificação adequada, né? Porque ali nessa região não existe uma lubrificação natural, como tem na genitália, tanto do homem quanto da mulher. Então essas linhas teológicas defendem de que, desde que é feito a lubrificação, de que é feito consensual, de que é feito dentro do casamento, na posição correta, na frequência correta, pode acontecer. Então nós aqui não temos nenhuma ambição de responder claramente, né? De dizer para vocês, pode ou não pode, é ou não é, faz ou não faz. O que nós podemos fazer é o que eu estou fazendo agora, explanar as linhas teológicas que já existem, estudos de anos, de pessoas capacitadas, né? E deixar essa bola quicando aí. Para os solteiros da live, esqueça, você não vai fazer nem sexo anal, nem vaginal, porque você só vai fazer quando você casar, meu irmão, porque sexo é só depois do casamento. E quando você casar, se você, né, ir por essa linha teológica, você ainda vai ter que depender do consenso do seu cônjuge, da pessoa com quem você vai casar, ok? Mas eu, Miguel, pessoalmente, o que eu posso dizer para você? Você tem uma pessoa que pode te responder isso para você particularmente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelar como ele revela todas as outras coisas da nossa vida, através de uma voz, através de uma sensação de paz ou de inquietação, através de um versículo bíblico, através da testificação de uma pregação, de um conselho, de um discipulado. O Espírito Santo vai te responder. Se você já é casado e você tem a dúvida ou você gostaria de fazer, revelar, ele vai te responder. Porque também eu acredito nisso, que às vezes uma coisa realmente não é pecado, mas para uma pessoa pode ser legal fazer, pode ser bom, e para outra não. Não só a questão do sexo anal, qualquer outra coisa, né? Então você tem que saber sobre você, o que essa prática vai desencadear em você, no teu casamento, no teu cônjuge, porque aí tem também, claro, que isso vai interferir em várias outras esferas do relacionamento e da sua vida. Então nem Miguel, nem Natan, nem Eloana, nem ninguém que está aqui, o Espírito Santo vai te revelar. As condições, os estudos estão expostos e no fim mesmo quem vai revelar é o Espírito Santo. E dentro de você provavelmente você já tem essa resposta. Agora que verdade seja dita. Foram 8 pessoas perguntando se poderia fazer sexo anal ou não. Ok? Boa. Pastor Miguel, posso complementar aqui? Sim. Olha só, você que está assistindo essa live aqui agora, acho que é muito importante todo jovem que está assistindo entender uma coisa. Quem sabe tem pessoas que se escandalizam quando a gente entra num assunto como esse. E quem sabe tem pessoas que ficam até se sentindo afrontadas. Meu Deus, que falta de respeito. Galera, eu acho que esse daqui, olha, teve 8 perguntas, né? É um assunto que muita gente, talvez não é a tua realidade, mas talvez é a realidade de muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, que não têm conhecimento da palavra, que muitas vezes não tem um pai e uma mãe que falam sobre isso, né? E que estão fazendo muita coisa errada
dentro da igreja fazendo muita coisa errada. Então é um tabu que está sendo quebrado, mas eu creio que para a glória de Deus, hoje a gente está munindo e capacitando os jovens que estão assistindo essa live, a eles também entenderem nessa tomada de decisões, né? E vai muito também o que o pastor Miguel falou sobre a questão de o que você vai desencadear após isso, né? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, vamos lá, vamos falar agora sobre um outro assunto, né? Pessoas jovens que muitas vezes lá na infância foram violentadas, né? Então tu para pensar comigo qual é o cenário que essa pessoa vai se encontrar, né? E o que você vai acabar fazendo com ela a partir do momento que você simplesmente tocar nesse assunto. Então, eu creio que isso que o pastor Miguel falou é uma coisa muito séria. Eu acho que antes da opinião de qualquer pessoa, eu acho que antes que você que gosta de assistir vídeo no YouTube, né? Ou seguir os pastores de Instagram e ir mais na onda deles do que na onda do teu líder que está junto com você, do teu pastor que está junto com você, é você entender a tua realidade primeiro, identificar quem é a pessoa que está do teu lado, qual é a cultura dela, né? Como que ela foi criada, e também você sempre trazer isso à luz da palavra de Deus, né? Para que você possa ter no teu coração a certeza que está tomando a decisão correta. Eu acho que muito mais antes disso, é você entender que aqui um tabu está sendo quebrado. Hoje nós estamos falando que muitas vezes o teu pastor e o teu líder não conseguem falar com você, ou que você não tem coragem de falar para ele. Nós estamos trazendo aqui a luz, né, e munindo a juventude das nossas igrejas hoje a ser aptos, né, a tomar essa decisão. Eu acredito que cada um deve analisar, examinar a sua vida, examinar o que você vai fazer, as suas atitudes e quais são as consequências das suas atitudes. A gente sempre fala que a dúvida ela já não provém de Deus, então se você está em dúvida de como fazer algo, não faça. Então peça a direção do Espírito Santo que ele vai te revelar o que é preciso para você fazer. Não é simplesmente você se basear no teu próprio prazer, na tua vontade, que a Bíblia vai falar que isso é concupiscência, que seria o desejo desenfreado do nosso corpo. Então a gente tem que se pautar pela palavra, pela oração, pela busca da presença de Deus. A gente buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, ele vai soprar no nosso ouvido o que a gente deve fazer. Glória a Deus. Nessa linha ainda, teve uma outra pergunta que surgiu lá nas caixinhas de versículo claro que fale sobre sexo oral, boca na genitália na boca, seios, mamilos, enfim, né? Ou a boca em qualquer outra parte do corpo, não existe. Porém, no livro de Cantares, o amado fala sobre os seios da amada, né? Então, aí talvez tenha uma referência teologicamente das pessoas que acreditam que seja possível, né, ter o sexo oral, desde que não venha agredir o corpo, que seja consensual, que seja dentro do casamento, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Essas regras já são princípios básicos de qualquer relação sexual. E aí também vai ter aquela galera que já vai vir diretamente dizer, não pode, porque boca foi feita para comer, boca foi feita para cantar, e cada coisa no seu lugar e tal. Então, é o mesmo princípio. No fim de tudo, você conversa com seu cônjuge, depois que você casar, é uma coisa que entre vocês vão decidir, vão orar, e o Espírito Santo vai confirmar. Pode ser mesmo que não seja pecado, mas para algumas pessoas pode simplesmente ser ruim. Então é melhor que não se faça, né? Mesmo quando uma coisa não é pecado, mas vai ser ruim para alguém, ou até mesmo escandalizar alguém, então é melhor que não se faça, ok? Eu queria falar Sim. sobre a importância do casal se conhecer. Porque assim, tem muita gente casada hoje, que está casada há 30, 40 anos, mas não tem uma intimidade perfeita com o seu cônjuge. É aí que entra muitos outros problemas, né, no casamento. Porque a pessoa ela vive uma religiosidade tão grande na vida dela, mas eu digo assim, é religiosidade mesmo. A pessoa ela nunca se converteu de verdade. Ela sempre foi um religioso, ela carrega essa religiosidade, essa Bíblia embaixo do braço, e ela vive dentro de casa assim, muito mais como um pastor, muito mais como um líder do que como um marido, muito mais como uma pastora, uma líder do que como uma esposa. E isso muitas vezes faz com que um casamento acabe, com que um casamento termine. Então nós precisamos entender que dentro da nossa casa, a partir do momento que a gente casa, a gente precisa ser marido, né? Assim como nós temos 2 filhos, eu e a Ana hoje, o Coa e a Zoe, são uma bênção na nossa vida, mas a gente consegue assim ter essa clareza, peraí, esse momento aqui eu estou sendo pai, eu preciso ser mãe, né? Não, peraí, agora eu preciso ser esposo, eu preciso ser
esposa, e isso traz uma clareza melhor até mesmo daquilo que a gente vai fazer na nossa vida íntima, sentimental. Então tem muita gente que está assistindo, por exemplo, está assistindo essa live aqui agora e deve estar aí pensando mil coisas, mas pare para pensar se você não é mais uma das pessoas que talvez nunca conversou sobre isso com a tua esposa. E talvez tudo isso que você critica tanto é aquilo que você mais gostaria de saber. Entendeu? É aquilo que você mais tem dúvida. Você nunca sentou para tomar um café, para levar a tua esposa jantar e falar: e aí, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida sexual? O que é que a gente está fazendo na nossa vida sentimental? Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque ser cristão é também ser real, né? Não dá pra gente fingir, maquiar uma vida de cristão, dizer que nós somos cristãos, mas na verdade a gente está vivendo uma mentira. Então a gente começa a ser cristão dentro da nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, e é a partir dali que todas as coisas ao redor elas vão fluir de uma forma melhor. Maravilha. Eu queria falar ainda sobre o sexo oral, a questão dos solteiros, né? Já aconteceu muito, inclusive, pessoas que vieram pegar um aconselhamento com a gente, um aconselhamento pastoral, e a pessoa tem na cabeça que se ela fizer um sexo oral, ela não está pecando, porque não está tendo penetração, né? O solteiro ou o casal de namorado. Não! A pessoa já vem tentando amenizar, né? Pastor Miguel, a gente se pegou lá na sala de casa, mas não teve penetração, foi só uma chupada ali, né? Então, meu irmão, presta atenção. Se já teve sexo oral, o nome disso é fornicação. Você está fornicando, namorando ou não, ou noivando, não, mas nós já vamos casar mesmo. Não importa, todo tipo de prática sexual é só depois do casamento. Se você praticar sexo oral antes do casamento, ou se estimular sexualmente, ou tocar com as mãos, você está fornicando, está pecando, precisa se arrepender, precisa ser perdoado e precisa rever o relacionamento que você tem com essa pessoa, porque se vocês dois já ultrapassaram esse limite, vai ser difícil vocês permanecerem juntos sem que isso aconteça de novo. Para vocês permanecerem juntos e chegar ao casamento em santidade, vocês vão precisar reordenar a agenda de vocês, os encontros de vocês, e principalmente vocês vão precisar de uma rede de apoio, pessoas que estejam ao lado de vocês, sabendo da queda de vocês, sabendo da dificuldade de vocês e que possam dar um auxílio para que isso não se repita até o momento em que vocês casarem e finalmente puderem fazer um sexo oral. Amém? Amém. Maravilha. Outra pergunta que rolou lá na caixinha de perguntas, eu só queria saber uma coisa, tem uma água? Se alguém puder me alcançar. Gente, alguém perguntou lá na caixinha de pergunta o seguinte: pode ouvir música secular enquanto tá transando? Primeiramente, vamos imaginar o contrário, né? Você coloca Preciso de Ti, Ana Paula Valadão, para fazer o sexo, né? Distante de Ti, Senhor, não posso viver. E começa ali o rally roll. Obrigado, Deus. Então, vamos imaginar situações, né, gente? Quem que tá querendo ouvir um Gustavo Lima aí fazer um sexo? O que vocês acham, mesmo? Vocês que transam aí. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da Estação Móvel que tá participando, a galera da Estação Móvel, de Pastor Ivanor, Pastor Elissara, a galera toda lá. Um abração pra vocês, né? Um abraço pra vocês. Pode continuar. Eu queria falar um pouco. Não sei se vocês escutam música no alto. Eu me desconcertei. Eu não escuto. Nós não escutamos. Bota o fone. Bota o fone. Não, bota o fone, né? Coloca aí nos comentários uma música que você sugere pra hora da... Mais Então, perto. Pessoal, sobre esses assuntos, né, não estou falando tanto, porque pra quem não sabe, a gente não fez nem 2 meses de casado ainda. Tá no plástico ainda, né? Então tá Vai fazer 3. tudo maravilha, né? Tô muito feliz, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Solteiros, não se desesperem, vai chegar a vez de vocês. Mas então, sobre a música, eu acredito que música secular é um termo muito abrangente, porque você tem, assim,
só de gêneros musicais você tem dezenas, né? Então, de que tipo de música secular que você está falando? Aquele funk lá pesadão que só fala besteira, só fala bobagem, que só te leva a pensar coisas erradas, que você fica com aquilo gravado na sua mente e você vai pensar naquilo durante o dia longe do seu esposo, da sua esposa. Aquilo que vai penetrar no teu coração, que vai ficar fazendo você aflorar esse desejo até em momentos que você não está na intimidade com o seu cônjuge. Então eu acho que com certeza é muito errado, com certeza. Esse tipo de música, músicas que são um apelo ao desejo sexual desenfreado, à pornografia, à imaginação, né? Porque músicas que falam de sexo hoje em dia, que são aos montes, né? Fala de adultério, fala de fornicação, fala de sexo sem compromisso, só fala do que Deus não aprova, só fala do que Deus odeia. E aí eu vou levar isso para dentro do meu casamento, entende? A gente tem que tomar cuidado porque existe, eu não vou lembrar a passagem agora, eu acho que é em Jeremias, mas existe o espírito da imoralidade. E quando você leva o espírito da imoralidade para sua vida, outros problemas acontecem. Então ali você está fazendo coisas com o seu cônjuge, e daqui a pouco quando aquilo está no seu coração, está na tua mente, já encheu a tua mente e você começa a ter outras fantasias, entende? Fantasias diferentes. Tem casos que as pessoas querem, né, fazer homenagem, ter fantasias com, se veste parecido com outra pessoa, e, tipo, são coisas que aos pouquinhos vão minando a relação. Então eu acredito que música secular depende. Tem músicas seculares, músicas românticas, músicas que dá pra ver que foi escrito pra uma pessoa que tá num relacionamento, que tá num casamento, que tá, né, por mais que às vezes a gente não sabe a realidade da vida da pessoa que compôs, mas a letra que tá tocando ali não vai te fazer levar o teu pensamento para coisas que te afastam de Deus. Vai levar o teu pensamento direcionado ao teu cônjuge. Então eu não veria problema nenhum dependendo da letra, tá? Então esse é o meu posicionamento. E também sempre lembrando, tudo tem que ser consensual. Né? Principalmente, que é consensual? Consensual é quando existe o consenso de ambas as partes, tanto da mulher quanto do homem. Principalmente essa fala, esse aviso é para os homens, né? A gente está em 2025, nós estamos mais na época das cavernas, onde o homem manda no sexo, o homem se satisfaz e a mulher está ali para servir o homem. Então, principalmente no caso dos homens, você precisa estar consciente e entendendo o que a sua esposa está querendo, se ela está à vontade ali naquele momento. Pastor Miguel, aqui ó, para quem gosta de Bíblia, como todo mundo aqui gosta também, a Bíblia diz aqui ó, 1 Pedro capítulo 13, versículo 7, entrando na parte do consentimento, que o Miguel acabou de falar agora. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratem-na com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, olha, é importante de respeitar a esposa. Tem um pastor amigo meu que ele falava muito assim, muitas vezes a oração do homem não é respondida porque ele não respeita a esposa, entendeu? E isso é uma das coisas que a gente precisa alinhar. A parte da imoralidade sexual fala lá em Coríntios capítulo 7, versículo 3 até o 5. Fala aqui, ó, o marido pague à esposa o que lhe é devido e da mesma forma a esposa ao marido. Esse texto aqui mostra a importância do cuidado, do respeito, do consentimento mútuo e de todas as intenções íntimas entre o casal. Ou seja, precisa ter, aliás, não dá para deixar a imoralidade sexual invadir, até porque a Bíblia também fala agora em outro versículo, eu não tenho aqui ele dito, mas fala assim, ó, fugir da imoralidade sexual, porque todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Então olha só, o pecado sexual, ele é o único pecado que você peca contra o teu próprio corpo. Então isso é muito sério e muito importante também. E falando mais sobre as músicas seculares ali e tudo mais, a palavra de Deus vai nos dizer em Coríntios que quer que a gente coma, quer que a gente beba, quer que a gente faça qualquer coisa, a gente tem que fazer tudo na nossa vida para a glória de Deus. Então a gente tem que ver se aquilo que a gente está ouvindo, se quem compôs até a gente traz isso para o louvor da igreja, né? Quem que compôs aquele louvor, quem que fez, qual que é a vida cristã daquela pessoa, se isso está glorificando a Deus de fato.
E muito do desejo desenfreado, que até vai ser falado daqui a pouco também sobre a masturbação e sobre esse desejo do corpo, ele parte do pensamento, da cobiça. Então a gente faz uma sintaxe aí já entre Provérbios e Filipenses, porque Provérbios vai falar: cuide dos seus pensamentos, pois os seus pensamentos dirigem a sua vida. E já em Filipenses a palavra vai nos dizer: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro e tudo que é puro, nisso vocês devem pensar. Então uma mente que está em Deus, ela não comete pecado. Quando você busca a presença de Deus constantemente, Ele não vai te deixar que você fique em dúvida se uma música secular você pode ouvir ou não, porque você é dirigido pelo Espírito e não mais pela sua carne. Amém. Pra gente terminar aí perto da meia-noite, gente, que já estamos aí 1h30, né, para completar 1h30, vamos dividir esses últimos 15 minutos, é 23h45, em 3 tópicos que eu acredito que não pode faltar aqui, que está dentro das perguntas que foram feitas para nós, que é virgindade, masturbação e pornografia, tá? Então vamos tentar equilibrar esses 15 minutos, 5 minutos cada coisa, para a gente chegar nos finalmente. Queria começar falando sobre virgindade e ouvir um pouco a Eloana, a Ana, as mulheres quiserem começar a falar sobre esse assunto, que historicamente é um assunto que inclusive é tabu mais para as mulheres, né? Até mesmo fora do cristianismo, sempre se entendeu que o homem é homem, ele pode transar assim que chega na puberdade, mas a mulher tem que guardar a virgindade ou coisa do tipo. Então, para começar esse tópico, Eloana, Ana, depois a gente vai somando também alguma coisa. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre isso? Olha, eu acho que pra mim essa é uma... Até parando pra pensar aqui, né? Você tocou no assunto. Isso foi uma coisa que, pra mim, é uma coisa que eu consegui guardar até o casamento, né? Que foi a minha... Eu casei com um único homem. E eu tive minhas relações, tudo pra mim, as minhas primeiras coisas, né, Sim. foram com um único homem. Então eu acho que quem faz isso, quem consegue chegar a isso, é uma alegria, né? Porque a gente consegue guardar o nosso corpo, porque a gente guarda ele ao Senhor, porque são algo, né, que é só nosso, é só a gente que vê ali. Então é as nossas intimidades, né? Então eu acho que é uma honra você poder, você ter esse privilégio, né, de ter isso só com uma única pessoa. Então, as meninas de hoje, né, que eu sei que talvez a gente está num tempo mais difícil, as meninas de hoje em dia, né, elas já querem ter relação, já ficam nos pensamentos, enfim, mas que a gente possa aguardar o nosso corpo de uma forma, assim, muito valioso. Que os meninos de hoje em dia, mesmo que se apaixonem, mesmo que gostem, mesmo que sinta atração, mas que você pense que o teu corpo é algo só teu. É algo que você pode entregar somente para a pessoa que realmente você vai amar na tua vida, né? Então, eu acho que é algo valioso. Amém. Voltando também, né, ali para a nossa vida cristã, Deus, né, aprova somente a relação entre um homem e uma mulher após o casamento. Então, para mim, eu não tive nenhuma dificuldade, eu sabia o que eu queria, a minha vida cristã sempre foi voltada, né, primeiramente ao reino de Deus. Então, sabia, né, e tinha isso comigo, essa convicção de que a relação seria somente após o casamento. Então, para mim também foi algo que foi bem simples assim para mim, né? Guardar, e porque a gente tem princípios, né? E a minha vida é para isso, né? Por viver para Deus e cumprir a vontade dele. Então, foi só depois do casamento. Amém. Teve uma pergunta sobre isso na caixinha de perguntas, que foi uma pessoa que perguntou o seguinte: se a pessoa transou antes de conhecer a Cristo, antes de batizar nas águas, já perdeu a virgindade e depois ela converte, se Deus perdoaria essa pessoa? Pode, Matheus, vai lá. Então, essa pergunta é bem interessante. A gente, pelo menos eu, né, eu cresci fora da igreja, digamos assim. Frequentava a igreja quando era pequeno, mas 10 anos ali, 8, 10 anos, já não frequentava mais. E eu não cresci no contexto em que você aprende a se guardar, que você aprende a esperar o tempo certo, a pessoa certa. Eu cresci num contexto em que, como o pastor Miguel disse, incentiva o homem a ter relação sexual.
Pessoas que chegavam para mim, ó, você tem que investir fulano, fulana, né? Ali tem que ir para cima e tem que, né, perder a virgindade, perder o bebê, perder a virgindade. Então, desde muito cedo eu já fui impactado por isso de forma negativa. Já tive contato com pornografia que eu lembro em torno de 6, 7 anos. Então isso acabou muito com a minha vida, tipo, destruiu muito os meus sentimentos, minha vida sentimental, por conta disso, porque o sexo, quando é fora do casamento, ele é destruidor, né? Em Gênesis 2:24 diz que o homem deixaria pai e mãe e uniria-se à sua mulher e ambos se tornariam uma só carne. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, você está se tornando aos poucos um com essa pessoa. Há uma conexão, e nessa conexão, muito do que tem em você passa para aquela pessoa, muito do que tem naquela pessoa passa para você. Então você se conecta com as emoções, se conecta com os sentimentos, com os desejos, e muitas vezes com a parte ruim que a pessoa tem. E ninguém que está fora da igreja procurando sexo casual ou antes do casamento está de bem com a vida, está de bem consigo mesmo, está de bem com Deus. As pessoas já são sobrecarregadas, carregadas de um mal muito grande, de mágoa, de tristeza, de carência, de desejo desenfreado. As pessoas já não conseguem suportar a própria vida, não conseguem viver felizes, e elas enxergam no relacionamento sexual como uma forma de aliviar isso, como um escape para essa dor. É um momento em que você esquece dos problemas, por isso que é muito bom. Mas você esquece naquele momento, mas você começa a se conectar com essa pessoa ou com essas pessoas, e você começa a carregar também aquilo de ruim que a pessoa sente. Você começa a viver aquilo. No Antigo Testamento, se você perceber, muitas vezes há passagens de que eles estavam cultuando os deuses deles, tendo como objetivo a prática sexual, cometendo idolatria, e nos templos pagãos eles cometiam a prática sexual como um ritual para aquela entidade, né? Para aquele demônio que eles achavam que era Deus. Até mesmo a gente vê, né, quando eles fazem o bezerro de ouro, qual que é a ideia deles? Fazer sexo lá no bezerro de ouro, que é Deus, em forma de culto. Então, a prática sexual conecta muito a vida emocional, sentimental e espiritual das pessoas. E aí você começa a carregar um peso na tua vida que você não tinha antes, através do sexo, através da pornografia, através da masturbação, que acaba com a tua vida emocional. Então, pessoas que praticam sexo casual, que praticam pornografia, masturbação, são emocionalmente destruídas. E isso é fato. Isso é fato para mim e para muita gente que entende do assunto, que explica sobre esse assunto, é um fato. A pornografia, o sexo fora do casamento destrói a vida sentimental das pessoas. Isso daria uma live inteira de outro tópico. Só pra gente não perder o tempo, já é 23h51. Vai lá. Só para dizer que o pecado da imoralidade sexual, o pecado do sexo antes do casamento, ele não é diferente de nenhum outro pecado, nem maior nem menor. Mas que Deus, ele entendendo que nós temos um coração arrependido, ele pode sim perdoar os nossos pecados. E recomeçar. A partir do batismo nas águas, uma nova criatura nasce ali. Então, ficou ali o velho homem, as velhas práticas. Então, não sou mais virgem, mas você nasceu uma nova criatura. Tem alguém perguntando, né, a questão das pessoas que foram abusadas, que perderam a virgindade, não porque quiseram, não por iniciativa própria, mas que perderam a virgindade porque foram estupradas, violentadas, abusadas, enfim. Nesse caso, é um outro processo que precisa de uma ajuda profissional, obviamente, para você reconstruir tua identidade, teu estado emocional, e se aplica o mesmo princípio. Desde que essa pessoa conhece Jesus, batiza nas águas, ela inicia uma nova vida, uma nova criatura, e essa questão da prática sexual, consensual ou não, por estupro, por abuso, ela também é perdoada, é esquecida, é curada ali e começa uma nova vida. Pornografia. Vamos lá, pornografia, geralmente as pessoas pensam que é um problema só dos solteiros, e eu já quero começar logo falando aqui, não é. Muita gente casada, infelizmente, é viciada em pornografia, precisa assistir pornografia até para conseguir fazer sexo. Eu mesmo, para quem não sabe, eu fiz uma especialização quando fiz teologia sobre sexualidade para discipular pessoas que têm transtornos sexuais, por isso eu estou aqui nessa live. Me filiei ao Ministério Shalem, que é o Ministério da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, que é filiado ao Ministério Internacional, que é o Ministério Êxodos.
Então eu estou muito aqui no meu lugar de fala, já fiz muitas conferências, discipulados, atendimentos com pessoas que sofrem com transtornos sexuais. Tem a pornografia casual, que é a pessoa que assiste esporadicamente, e tem as pessoas viciadas em pornografia, que é quando realmente a pessoa perde o controle. É como um usuário de crack. A pessoa perde o controle, ela precisa ver pornografia todo dia, toda hora, sem parar, e junto com a pornografia já vem associada a masturbação. A pornografia, ela vai deturpar totalmente a forma como a pessoa faz o sexo real, dentro do casamento ou não. Ela vai tentar reproduzir no sexo, às vezes até casado, com a esposa ou com o esposo, o sexo que a pessoa vê na pornografia, que é um vídeo que às vezes é gravado ali profissionalmente, em 16, em 20, em 40 horas para virar um vídeo de 5, de 10 minutos, e a pessoa acha que aquilo ali é o padrão do sexo. É aquele tamanho, é aquele jeito, é aquela velocidade, é com agressão, é isso ou aquilo, e a pessoa tenta reproduzir isso na vida real, e aí vem o divórcio, vem a separação, vem a insatisfação, vem um monte de problemáticas que se envolvem aí. Tem um livro muito bom que vocês podem ler, que se chama No Altar da Idolatria Sexual. Eu não estou lembrado o nome agora do autor, e mesmo se eu lembrasse eu ia falar errado, porque é um nome em inglês, que eu não sei como é que é. Mas esse livro é um clássico, é um best-seller. Você que tem dificuldade com pornografia, você precisa ler esse livro, No Altar da Idolatria Sexual. Steve Geller. Inclusive tem um aplicativo, né, também, Pastor Miguel, que ajuda pessoas que estão passando por isso, né? Tem. Não lembro agora também, mas acho que é Vencendo a Pornografia o nome do aplicativo. Ele tem abas, ele tem dias para você ir vencendo passo a passo, é tipo um devocional, assim, um pão diário, alguma coisa assim. E principalmente, atenção, você que está nessa live, você tem problema com pornografia. Olha bem aqui no foco da câmera agora. Converse com alguém, por mais difícil que seja. O primeiro passo é você confessar isso para alguém. Porque a pornografia, diferente da prostituição ou do sexo que você faz com outras pessoas, ela é um pecado silencioso e muito fácil de ser mantido em segredo. É como uma pessoa que fuma escondido, que usa droga escondido. A pessoa fica anos às vezes e a família, o cônjuge, a pessoa que está perto não percebe, não sabe. Mas um monte de comportamento, a instabilidade de humor, a incapacidade de ter relações íntimas reais, a pessoa que é antissocial, a pessoa egoísta, a pessoa individualista, tudo isso são reflexos de uma prática, de um vício em pornografia. Então a pessoa que está viciada, ela tem que encontrar alguém que se sinta seguro, alguém maduro, que ela possa chegar e verbalizar. Porque só no ato de você verbalizar isso na frente de outra pessoa, você está vencendo Satanás, você está quebrando uma parede que foi criada ao teu redor e você está trazendo esse pecado para a luz, para iniciar um processo de libertação. Se você não tiver ninguém na tua igreja, pode olhar bem aqui para a câmera, me procure. Eu moro e congrego na igreja sede ali atrás da rodoviária. Venha, me procura, eu não te conheço mesmo, você não me conhece direito, eu sou uma pessoa neutra. Você pode me procurar, me contar, eu vou te ajudar, vou orar com você, vou te disponibilizar material para você vencer isso, para você ser liberto disso, em nome de Jesus. Amém? Casados ou solteiros, pornografia não é um ato para pessoas cristãs, não é uma prática saudável nem para quem não é cristão, muito menos para um cristão. Beleza? 23:57. Masturbação. E aí? É 5 fariseu batendo no judeu, querendo que ele cuspa ou que ele não engoliu. Então vamos lá, minha gente. Masturbação é pecado? É claro que é, seu leso, acorda. Como que não é pecado? Masturbação é pecado. Alguém se masturba pensando num abacaxi? Num ventilador? Pode ser, se houver alguma coisa louca ali na cabeça, né? Mas geralmente você está masturbando pensando no quê? Em alguém que você viu durante o dia, numa pornografia que você assistiu, num sexo que você já fez no passado. Então é pecado sobre pecado, é um precipício que chama outro precipício, e você está violentando o teu próprio corpo. Você pode causar problemas psicológicos, emocionais, sociais, físicos e principalmente espirituais, e perder a tua salvação por causa disso. E geralmente a masturbação é uma atitude desesperada de pessoas que estão com algum descontrole emocional. São pessoas que estão tentando satisfazer carências emocionais com uma prática sexual. Não só a masturbação, como também a prostituição e o sexo ilícito.
ok? Se você também tem um vício em masturbação, que é diferente da pessoa que masturba esporadicamente, se você se sente viciado em masturbação, todo dia tem que masturbar, toda vez que vai tomar banho, toda vez que tem dinheiro, toda vez que vai dormir, toda vez que acorda, você não consegue mais controlar esse ato, você precisa procurar alguém com quem você converse, com quem você verbalize, com quem você confesse e, em alguns casos, até procurar ajuda profissional, porque tem pessoas que chegam a se ferir muito na genitália por causa da masturbação, ok? Então, isso também daria assunto para uma outra live inteira, né? Só pornografia e masturbação. Comenta a parte 2, né? Parte 2. Dá sugestão da próxima live aí, assunto. Posso? Com certeza. Então, pessoal, também a palavra de Deus, ela vai dizer que, muito atrelado ao que a gente falou antes sobre os nossos pensamentos, porque a cobiça ela começa no pensamento. Então, a palavra de Deus vai nos falar que a gente não é tentado mais do que a gente possa suportar. Então, você não pode impedir que venha um passarinho e pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, é muito importante você procurar ajuda, conversar com o seu líder local, conversar com o seu pastor. Não tenha vergonha de falar que você está passando por isso, porque muitas vezes o que acontece com nossos jovens é que eles se retêm, eles seguram para si esse pecado e acham que estão pecando e que não vão conseguir se libertar disso. Cada vez você vai se afundando mais, se viciando mais e você não consegue parar. Então busque ajuda, busque seus líderes, seus pastores, que eles vão te orientar, eles vão te ajudar a sair dessa cilada. Uma coisa importante para finalizar Isso, meia-noite. é a gente entender que a santidade ao Senhor, ela nos leva a um caminho de bênção. Eu acho que tudo que nós falamos aqui agora, eu acho que se você quer um conselho para a vida, é busque ser santo, busque a santidade ao Senhor. Por causa que quando você busca isso, você se livra de todas essas coisas que nós falamos que nos afastam de Deus, né? A Bíblia diz assim lá em Salmos: quem subirá ao monte santo do Senhor, né? Aqueles o qual tem um propósito firme, aqueles o qual, mãos limpas e coração puro. Muito bem. Então, aqueles dos quais têm mãos limpas e coração puro. Então, poxa, Natan, eu sou virgem, eu nunca me relacionei com ninguém, então continue buscando o caminho de santidade. Não, Natan, eu já tenho um passado que me condena, né? E então, assim, busque a partir de hoje o arrependimento, busque confessar o pecado, ser liberto, curado e a partir daqui uma nova história, uma vida de santidade. Acho que isso gera bênção. Gera bênção na tua vida financeira, gera bênção na tua vida profissional, gera bênção em todas as áreas da tua vida, independente da fase que você está vivendo. Se você buscar hoje viver uma vida de santidade, tudo vai mudar na tua vida em nome de Jesus. E a palavra de Deus, complementando o que o Natan falou, dizem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Glória a Deus. Olha, quero agradecer muito vocês que estão aqui, né, até meia-noite. Sei que todos trabalharam hoje, vão trabalhar amanhã. A gente realmente está ao vivo, essa live não é gravada, então muito obrigado por terem aceitado o convite. Os líderes de GF que estão aí, com certeza vocês vão ser convidados para as próximas lives também. Você que está reivindicando aí a presença do seu líder, pode esperar que na próxima live ele vai estar aí com a gente. Um agradecimento especial de novo ao Lucas, aos parceiros da sua equipe, a Gabi também que está aí, esposa do Matheus, atrás das câmeras nos dando o suporte. E lembrando que sexta-feira que vem, sem ser amanhã, na outra, dia 28, no feriado de carnaval, a gente tem o evento Vem Pro Trio. 3 dias de atividades, uma vigília com workshops de treinamento, evangelismo nos semáforos no sábado de manhã e torneio de futebol e vôlei no domingo, dia 2 de março, e tudo isso gratuito. Fala com o seu líder de GF que ele vai te passar o link do Google Forms. Você tem que se inscrever, mesmo sendo gratuito, para a gente saber que você vem, para a gente se preparar para te receber e para receber a quantidade de pessoas que estarão conosco. Sinceramente, eu espero que esse projeto continue, que a gente possa emplacar muitas outras lives aqui no perfil sobre esse assunto, sobre essas temáticas e sobre outros assuntos que possam surgir aí durante o caminho. Vamos orar, quero aproveitar e orar por você que ficou com a gente até aqui, para que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
Senhor, nós te damos graças, Pai, por tudo que foi colocado aqui, essas verdades santas da palavra de Deus. Eu sei que Satanás foi envergonhado nessa noite, porque muita coisa foi tirada da treva, foi tirada do escuro e trazida para a luz. Eu oro para que o Espírito de Deus fortaleça cada um desses irmãos que estão conectados conosco. Que nenhum deles caia no laço, numa armadilha, ou até mesmo aqueles que já caíram, que o Senhor levante, que o Senhor restaure, meu Deus. Cura essas pessoas por dentro e por fora, que eles sejam saudáveis nas suas emoções, na sua sexualidade, que eles encontrem alguém que possa somar com eles, que eles sejam felizes, que eles constituam família, que eles tenham uma mente saudável, um corpo saudável, em o nome de Jesus. Eu quero aproveitar e abençoar esse lugar onde nós estamos agora, Apolline Filmes, que esse lugar seja um lugar de prosperidade, de multiplicação. Todas as pessoas que trabalham aqui, todo projeto que inicia aqui, que seja concluído com êxito, que seja bem sucedido, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Lucas, da sua equipe, meu Deus. Toda pessoa que entrar e sair daqui desse lugar, seja abençoada, meu Pai. Tudo aquilo de ruim, de maligno, de mal, seja de pessoas ou de espíritos das trevas, contra essa empresa, contra esse irmão, contra a sua família, seja aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Blinda esse lugar, guarda esse lugar com seus anjos, por frente, por trás, pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, em nome de Jesus, que esse lugar esteja revestido, blindado pelo sangue de Jesus. Abençoe esses teus filhos, meu Pai, suas igrejas, seus GFs, em nome de Jesus. Quem recebe essa oração, diga amém. Amém. Escreve amém aí nos comentários, dá o seu Jesus. tchau. Boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus. Valeu, gente. A live vai ficar gravada, né, Lucas? Vem pro trio! Vem pro trio! Vem pro trio! Dia Vem pro trio! Dia 28 do 2 aí até o dia 2 de março. Você está convidado para estar junto com a gente. Vem pro trio! E aqui é Nova Estação. Evangelismo, torneio de futebol e vôlei. É nós, estamos juntos. Segue o Jonathan já.